Então vamos de novo, né, pessoal? Bom dia, boa tarde. Repercutindo a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que acabou minutos atrás lá no CT Parque Gigante, né? O presidente Barcelos voltou da Europa e hoje deu uma coletiva para a imprensa explicando alguns pontos, né, e escondendo outros também. Mas enfim, vamos repercutir a coletiva do Barcelos. Então, o primeiro ponto, né, ele, enfim, negou o pré-contrato com o Valência, o que era algo esperado já, né? O Inter tem um acerto com o Valência, mas a pedido do jogador, e até para evitar melindres com o clube turco, com o Fenerbahçe, ele, enfim, esse assunto tá correndo em sigilo, né? Pelo menos sigilo oficial. A gente sabe que o Valência chega para o Inter no mês de julho, tanto é assim que o clube turco já está procurando um substituto para o Valência, que é o Lucas Moura, né? Jogador aqui do futebol brasileiro. Então, o Valência é isso, tá? A questão está encaminhada. O Valência chega no mês de julho, aí pro Inter podendo estrear dia 2 de julho no Brasileirão contra o Cruzeiro, um jogo no Beira-Rio. Assim como o Arangues, né, que também deve chegar mais adiante lá, não vai ser liberado pelo Bayer Leverkusen antes, e o Arangues vai chegar também para poder estrear em 2 de julho, mesma partida aqui. O Valência pode estrear pelo Inter também no Brasileirão. Luiz Adriano, uma conversa do presidente com ele, diz que está muito emocionado o Luiz Adriano em voltar ao Inter, né? Vai ser inscrito no Gauchão, com certeza, já está toda a papelada, documentação encaminhada aí para a federação, e o Luiz vai ser inscrito no Gauchão. Até uma questão que, segundo o presidente, até ele ficou incomodado na resposta, quando perguntando por que o Inter não anunciou com o pai do Luiz Adriano, né? Não fez anúncio com o pai do Luiz Adriano. E o presidente ficou um pouco incomodado, mas disse que o pai está muito emocionado, que o Luiz também está muito emocionado com o retorno, enfim. Eu até compreendo esse ponto, porque o pai do Luiz Adriano ficou conhecidíssimo pelo todos os dias, né? É aquela expressão que o rival, enfim, se der mal todos os dias, e eu compreendo que daqui a pouco isso não possa ser usado institucionalmente. Eu compreendo esse ponto. Então, mas realmente não sei por que virou polêmica, o presidente Barcelos ficou um pouco incomodado com a questão. Nico Hernandes também tem tudo para ser contratado, segundo o Barcelos, mas ainda faltam alguns documentos, enfim, mas a tendência também é que nessa sexta ele seja inscrito no Campeonato Gaúcho. Pedro Henrique, foi questionado também sobre Pedro Henrique, a questão da não renovação de contrato ainda com Pedro Henrique, né? Diz ele que, enfim, se todo mundo que começar a ir bem agora já tiver contrato renovado, a coisa vai ficar muito complicada para o clube. Então ele deu a entender que está tudo bem conversado com o PH, mas que a renovação realmente não vai acontecer agora, vai acontecer lá no futuro. O PH tem contrato com o Inter até o meio do ano que vem, até o mês de junho de 2024. A grande notícia sobre o Cuejar ainda, ele disse que o Cuejar o Inter vai tentar ainda para o segundo semestre, porque agora simplesmente não houve condição. Segue interessado, mas não há nenhuma chance do Al Hilal liberar o Cuejar agora. A grande notícia da manhã é que o Gabriel Rufi voltou a treinar em campo, né? Ainda sem chuteiras, né? Fazendo trabalhos leves com tênis apenas em campo, mas a previsão também do Gabriel é retornar no mês de julho. Né? Daqui a pouco estreia junto com o Valência e com o Arangues. E por que eu coloco o Gabriel nesse ponto agora, falando sobre o Cuejar também? Porque daqui a pouco, se o Gabriel volta bem, volta inteiro, o Inter talvez não precise correr desesperadamente atrás do Cuejar. O Cuejar é um jogadoraço, sem dúvida nenhuma, claro que é um jogadoraço. Mas daqui a pouco tendo o Gabriel de volta, né? E o Gabriel bem, o Inter não precisa ficar desesperado atrás do seu Gustavo Cuejar. O Gabriel voltando no mês de julho já é uma grande notícia para o Inter, né? E outra questão ainda que o presidente colocou é que não houve oferta alguma pelo Hernani, né? Um jogador que o Inter já tenta, já monitora pelo menos 3 temporadas, né, no futebol italiano, brasileiro, futebol italiano, e que é monitorado há muito tempo pelo Inter, mas que dessa vez não houve qualquer oferta. E sobre o Richard Rios, o jogador colombiano, o volante colombiano do Guarani, ele entende que a pedida foi muito alta e que o Inter sabe o valor também do jogador e não vai cometer loucuras pelo Richard Rios nesse momento. Então é isso, pessoal. Uma manhã interessante, uma manhã diferente, né? Para mim, a grande notícia do dia é o Gabriel. A questão do Valência tem que ser tratada em realmente sigilo, né, nesse momento, mas o Valência também está bem encaminhado com o Inter aí para o mês de julho. Mas o Gabriel, para mim, é a grande notícia do dia, talvez aí cumprindo a previsão, a projeção de voltar no mês de julho, podendo estrear daqui a pouco até mesmo com o Valência e com o Arangues. Tá? Depois a gente volta, se inscreve no canal, dá aquela força e vamos tocar em frente. Abração, até mais.